E a primeira coisa que eu tenho para dizer é, graças a Deus que esse veredito foi favorável ao Johnny Depp. Eu estava bastante apreensivo para ver o resultado e pessoalmente eu já estava acreditando que ele poderia ter uma vitória bastante significativa, e é interessante como o veredito do júri é parecido com o meu, que eu proferi no episódio anterior, porque eles também consideraram tudo aquilo que eu disse que foi provado aqui, que se encaixava com a questão da malícia da Amber. E isso foi um detalhe que chocou os juristas, que chocou a mídia, porque muitos juristas que vieram à tona pela mídia já estavam dizendo que de repente o Johnny conseguiria vencer o processo de difamação, mas nenhum deles esperava a questão da malícia, que é muito difícil de provar nos Estados Unidos. Você precisa ter uma série de provas para realmente colocar que aquele indivíduo fez isso com maldade, não apenas por um deslize. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui ver ao vivo, porque a gente estava editando esse episódio que tinha que ir ao ar para vocês, o anterior. E aí eu dei de abrir o Instagram e eu vi alguém anunciando que o veredito ia ser anunciado. Então eu fui rapidamente pro YouTube e aí eu conferi tudo aquilo, assim, foi muito bom, foi muito legal. Sabe, quando a gente olha toda a jornada, quando eu olho toda a jornada, que eu não peguei esse caso acreditando no Johnny Depp, ou então dando força absoluta pra Amber, eu entrei aqui porque eu queria realmente ver os fatos, quando eu assumi a responsabilidade de pegar toda essa história. E foi um processo gradativo baseado nos fatos, inclusive qualquer pessoa que vier discutir comigo, como tem acontecido ao telefone esses dias com os parentes, eu já venho dizendo, não, isso que você leu na mídia não é verdade, o que aconteceu foi isso, eu vi as provas, eu acompanhei o julgamento, eu estou embasado nas evidências para poder comentar e discutir com alguém esse caso. E uma das coisas mais importantes foi que esse caso deixou de ser apenas sobre o Johnny Depp e tomou rumos ainda maiores quando começou a tocar em assuntos que muitas pessoas tinham consciência, mas ninguém conseguiu uma abertura para falar. A acusação sem provas e a questão da violência doméstica masculina. A maior parte das pessoas que vieram em apoio ao Johnny Depp não eram fãs, mas também eram vítimas e sobreviventes. O Johnny Depp não foi reconhecido como um homem, o Johnny Depp foi reconhecido como uma outra vítima. A Amber Heard rapidamente foi identificada como agressora, não como mulher. O desespero da mídia começou quando eles perceberam isso. Só a mídia e os impostores saíram alegando por aí, isso vai prejudicar as mulheres. Esse caso não vai prejudicar as mulheres. Esse caso está abrindo uma porta para as vítimas, sejam elas homens, mulheres, idosos e menores. Quando você é condicionado a olhar para um mundo cheio de categorias, se a vítima não estiver na sua categoria, você não vai lhe dar a mão e vai acabar fortalecendo o agressor. Aí a gente entra nessa questão da declaração da Amber sobre liberdade de expressão. A Amber Heard é uma mentirosa, uma mitomaníaca. Quando ela diz, esse caso é sobre liberdade de expressão, ela continua mentindo na cara de todo mundo e tentando afundar a Constituição americana junto com ela. Liberdade de expressão está relacionado à opinião, crença, valores, conceitos. Não tem nada a ver com acusar alguém das mais terríveis ações sem provas. A equipe dela continua insinuando, mas eu não coloquei o nome dele, nem precisava. Você deu datas, Amber Heard. Você foi muito claro no seu editorial, que foi muito mal escrito, por sinal. Eu já li resenhas de filmes que tinham mais profundidade do que aquilo. Enfrentei a ira de nossa cultura e isso tem que mudar. Ela se mostra não apenas ardilosa, mas também como uma fraude em pessoa. Não há verdade em suas palavras. Eu vou contar a minha história com esse julgamento. Eu resisti pegar esse caso no começo pela falta de vínculo emocional com qualquer um dos dois. E também teve a questão de eu estar até o pescoço, cobrir esse julgamento adiou todos os meus planos de casos que eu já queria trazer, acabaram sendo jogados para frente porque ou eu faço um ou eu faço o outro. E talvez muitas pessoas não estejam cientes do funcionamento do processo, mas todos os casos que eu trago aqui no canal exigem muita leitura, incansáveis horas de pesquisa, checagem dos fatos, organização de roteiros, e às vezes a pesquisa é extraordinária. Extraordinária por quê? Porque ela vai além da leitura. Eu preciso ouvir, porque tem muitas informações que estão disponíveis apenas em áudio. Sim, acredite, nem tudo está documentado em livros, então às vezes são entrevistas
entrevistas que uma vítima deu a algum podcast, deu em algum jornal, alguma entrevista antiga. Então você precisa ir lá, conferir aquilo, legendado, porque eu ainda não falo inglês. E a legenda que eu uso é do YouTube, senão eu preciso colocar em um programa específico. Então muitas vezes eu preciso traduzir a própria legenda para entender o contexto, porque nem tudo sai assim perfeitamente, é uma pena. Então, tecnicamente, eu só pego histórias que me empolgam, porque isso é o que motiva a leitura do material. E às vezes assim é o que fala, continua porque vale a pena. Porque muitas vezes a leitura corre de horas, dias e até semanas. Então, se o caso não me chama atenção, dificilmente eu vou pegá-lo, porque o processo de leitura muitas vezes pode ser doloroso. Às vezes você tem que ler muita coisa repetida, muita coisa desnecessária. E tem gente que lê super rápido, infelizmente não é o meu caso, por mais que eu tente. Só que nesse caso, a principal motivação inicial foram os rostinhos, os nomes que eu reconheci, pedindo o caso incessantemente aqui no canal. Esse é o primeiro trabalho aqui do canal extensivo, ou seja, que se passa além de um episódio, que eu realizo por conta de pedidos. Então isso é extraordinário, porque francamente, inicialmente eu só peguei porque eu realmente queria fazer algo que agradasse as pessoas aqui do canal que estavam pedindo carinhosamente. Eu recebia mensagens aqui o tempo todo, pessoas me contataram no Instagram, até no canal de cortes tinha gente pedindo o caso do Johnny Depp. Então realmente eu vi que valia a pena, já que eu não estava por dentro do que estava acontecendo dentro do caso, eu entendi que era importante para as pessoas que estavam me solicitando. E aí eu fiz aquela enquete na comunidade, quando eu vi que o resultado lá foi astronômico, foi a maior votação de comunidade aqui do canal, eu já avisei o pessoal do Telegram. Quem acompanha o grupo do Telegram sabe que as informações por lá chegam com exclusividade, muitas vezes só ficam por ali mesmo. Então no dia que eu decidi, eu lembro que eu comecei de noite, o julgamento havia entrado em pausa, eu parei tudo e fui direto para entender a história. Eu busquei a linha do tempo para saber como as coisas chegaram a esse ponto do julgamento. Na primeira parte do julgamento, que corresponde aos 4 episódios iniciais da saga, eu já havia notado que o Johnny tinha provas e depoimentos convincentes com relação aos seus argumentos. Embora a sensação fosse que a Amber estivesse naufragando, eu não havia descartado completamente a hipótese dela estar falando alguma verdade. Mas quando o julgamento voltou, eu já havia gravado toda a primeira parte em 4 episódios. E então, desenrolou nessas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, me revoltou completamente. Dá pra se dizer que ela se foi pra mim no interrogatório com a Camille Vasquez. Ela continuou mentindo sobre a doação na cara de todo mundo, assim, eu fiquei indignado com aquilo. Eu prometi a totalidade. E aí depois veio o vídeo do TMZ. Aquilo ali foi assim um tapa na cara. Aquele vídeo foi tão explosivo, porque para nós terapeutas, aquele tipo de ação é um sinal de manipulação, armação, de cilada e de engano. Vítima nenhuma nesse mundo tem cabeça para pedir ordem de restrição e mandar um flagrante para um tabloide ao mesmo tempo. Ainda mais o tipo de vítima que a Amber se dizia ser. Aqui corria risco de vida, porque foi para isso que ela foi pedir a ordem de restrição. Ela sentia tanto medo do Johnny, mesmo que ele estivesse na Inglaterra fazendo um show com a banda dele. Foi literalmente um tsunami, porque eu falei, meu Deus, como é fácil a gente ser enganado. Por mais que você tenha experiência, integridade, honestidade, para ouvir o outro lado, para ouvir quem está testemunhando, sempre haverá alguém para se aproveitar dessas mesmas qualidades. Sem contar que aquelas fotos eram falsas. Eu estava levando muito em conta quando essas fotos estavam sendo apresentadas inicialmente. Só que o vídeo com James Franco, o testemunho da melhor amiga, da irmã dela, assim, me deixou horrorizado. É assim que eu fiquei. Eu gravei os vídeos aqui para vocês, mas vocês não tinham noção do quanto eu estava assim indignado com a panfletagem de mentiras que ela continuava dizendo nos interrogatórios, que a advogada tentava explanar ali a cada dia. E pessoalmente eu estou chocado com certas coisas que aconteceram nesse julgamento, incluindo o fato dos advogados dela mentirem em alguns redirecionamentos. A Amber mentir não chega a ser surpreendente depois que tudo fica claro. Ela tem mais a que mentir mesmo, ou iria sair dali direto para a prisão. Agora, os advogados foram longe. Aqueles especialistas estavam desprovidos de qualquer credibilidade. Não deu para acreditar em nenhum deles e, no geral, todos pareciam pertencer a uma quadrilha, sem exagero. A doutora Hughes falsificou testes psicológicos. O médico da cirurgia de mãos
formou uma opinião sem ver as fotos da cena do crime. A especialista de cinema começou a mentir assim que abriu a boca e veio aquele psiquiatra, o David, e forjou completamente um diagnóstico, porque ninguém pode analisar uma pessoa com base em seu personagem. Foi um show de horrores aonde eles encontraram aquelas pessoas. Não teve um perito que eles colocaram no banco que passou credibilidade. Todos eles pareciam estar seguindo o mesmo roteiro. Foi um desastre, um desastre. Esse julgamento como um todo foi um massacre. Um trator que esmagou a equipe inteira da senhorita Heard. Eram tantas provas irrefutáveis que comprometiam a Amber que a doutora Elaine não sabia nem o que fazer. Teve um interrogatório que Elaine foi fazer com a Amber que foi um terremoto. Em menos de 20 minutos, a Camille Vasquez protestou 40 vezes e a juíza acatou todos os protestos. A Elaine chegou a dizer, eu estou tentando. E depois ela encerrou sem conseguir fazer qualquer pergunta. Que tipo de advogado formula dezenas de páginas com perguntas baseadas apenas em boatos? Sem contar que quando a equipe dela estava interrogando as testemunhas do Johnny, eles pareciam estar improvisando. Principalmente quando a Elaine tentou incriminar os muffins que o marido da doutora Curry comprou de coração aberto para a doutora Curry prover um lanchinho enquanto avaliava a Amber. Esse julgamento foi movimentado porque em todos os aspectos o que se desenrolava ali dia após dia era absurdo. E quando eu digo absurdo não é no sentido de crítica ao Johnny Depp nem à equipe dele, que inclusive foi uma equipe excelente, mas é em questão em tudo que foi afundando em relação a Amber e a equipe dela, que era um dia após o outro. Os advogados, os dois, a Elaine e o Ben Hotburn, protagonizaram cenas pavorosas, patéticas e desesperadoras. Inclusive eu tinha dito aqui em um dos episódios que se eu fosse Amber Heard, eu estaria em puro desespero. Inclusive isso que abriu um dos vídeos, eu estaria em total desespero quando eu falei, gente, isso aqui assim tá aberrante. A defesa dela estava tão desastrosa que era melhor ela ter demitido aquela equipe inteira e ter contratado outras pessoas no meio do julgamento para defendê-la. Talvez eles conseguiriam proporcionar um trabalho melhor. A impressão que eu estava tendo ao longo do julgamento reforça o que essa fonte contou ao New York Post. A equipe da Amber chegou ao julgamento completamente despreparados. Eles acharam que já tinham ganho, já que eles não tiveram que fazer nada lá no Reino Unido. Eu estou pensando em fazer um vídeo para contar para vocês como tudo aconteceu no Reino Unido, porque foi absurdo. Inclusive eu pesquisei e muitos juristas do Reino Unido disseram que foi inconstitucional como as coisas se desenrolaram naquele tribunal. Não teve um júri, foi apenas um juiz que decidiu ouvir a Amber, rejeitou as provas do Johnny e falou, eu acredito nela. Então parece que a Elaine simplesmente pegou o processo no dia anterior ao julgamento, deu uma lidinha na primeira página e falou, ó, você viu aqui, Ben? Olha, ok, essa prova aqui, mostra essa foto, esse Photoshop que a gente fez aqui no rosto da Amber, já ganhamos. O júri vai falar, não queremos nem ouvir o Johnny, vitória, senhorita Heard, você vai ganhar 100 milhões, Johnny Depp vai pra cadeia agora. A impressão que dá é que eles chegaram no tribunal desse jeito, com uma postura arrogante, falaram, somos aqui os vencedores, já ganhamos, o que estamos fazendo aqui? Essa equipe devia ser um exemplo que ninguém pode colocar o pé no tribunal achando que a vitória está ganha. E eu acho, inclusive, vendo o que a Elaine disse, que eles nem pararam. Eu acho que ela pegou todo o material que foi usado no Reino Unido e disse, vamos replicar aqui, simplesmente porque ela andou dizendo isso. Nós vamos ver mais disso em outro episódio. Ela relatou tudo isso, não porque o material era o mesmo do Reino Unido, tudo do Reino Unido, ela só sabia dizer do julgamento do Reino Unido. Então eu acho que eles simplesmente pegaram as caixas dos processos do Reino Unido e falaram, bom, vamos usar, deu certo lá, vamos usar aqui, não precisa tirar nem pôr, não precisa mudar, acrescentar nada, vamos repetir exatamente essas linhas, esses parágrafos que a vitória já é certa. E o mais irresponsável nisso tudo, olhando para eles como advogados, é que a diferença entre os dois julgamentos é gritante. Porque lá não era a Amber que estava sendo processada, era o Tessan. Lá ela era apenas uma testemunha. Aqui era ela que estava sendo processada. Completamente diferente, o perigo aqui era real, lá não havia perigo nenhum para ela. E eu sei que é um outro agravante, que é o maior de todos eles, que é a ausência de provas. Não havia nada que corroborasse as declarações da Amber. Então a ausência de fatos que pudessem dar veracidade ao que ela estava dizendo, mais o despreparo, a preguiça e todo aquele absurdo por parte dos advogados, contribuiu para essa defesa fracassada. Se a Elaine for contratada novamente para um caso de alto perfil,
eu vou ficar chocado. A antipatia da parte deles só não foi pior do que a falta de ética que os fez conduzir à abertura, à declaração inicial do julgamento, à declaração final do julgamento, que foi absurda do começo ao fim. Você encontra erros, você encontra coisas descaradas ali do primeiro ao último dia. De longe eu já peguei casos aqui do canal, como por exemplo o caso do Michael Peterson lá da escada. Tudo apontava para aquele homem ser condenado. E o advogado dele, o David Rudolph, me impressionou pela capacidade que ele teve de conduzir aquele julgamento. Aquele homem foi sensacional e foi um dos melhores advogados que eu já vi em todos os casos que eu peguei. Inclusive, eu estava maravilhado com a performance do Mark Rudolph e eu só falava desse caso aqui. E aí, de repente, eu tive que parar, tanto é que o episódio 1 está para sair o episódio 2 essa semana. E aí foi quando eu peguei esse caso. E aí eu me impressionei com a equipe do Johnny e me choquei com a equipe da Amber. Enfim, eu gostei muito de ter coberto esse caso. E eu super agradeço as pessoas que pediram e insistiram que eu assumisse essa tarefa. Foi uma aventura e tanto, e eu não passava por algo assim desde a cobertura acidental do caso Gabi Petito, que durou 150 dias e 18 episódios. E diferente daquele caso que terminou coberto de mentiras, esse caso foi agraciado pela justiça. Cobrir esse julgamento teve muitos desafios logísticos, maiores até que a saga Gabi Petito, por conta da duração que já estava determinada e do veredito que iria sair já de qualquer jeito. E eu cobri esse caso do começo ao fim, seguindo a mesma linha. Imparcialidade nas narrações de cada lado. Eu continuei trazendo a versão da Amber, mesmo notando que isso incomodou algumas pessoas em particular. Seria muito absurdo eu dar uma opinião no final sem ter apresentado o que me fez chegar naquela conclusão. Se é para considerar e fazer considerações, eu tenho que fazer isso em cima dos fatos, porque eles somam e agregam as minhas palavras. O que eu fiz aqui foi gerar registros que qualquer um poderá usar para consultar no futuro. Foram os depoimentos da Amber que se voltaram contra ela própria. E eu acho que uma das coisas mais legais foram que em alguns comentários eu vi pessoas perguntando: nossa, em quem você acredita? Você contou com tantas seriedades, dois lados, que eu não sei de qual lado você está. Eu vi uma pessoa comentando: nossa, estou indo embora porque você está dando muita ênfase para Amber. Eu vi outras pessoas falando que estavam quase acreditando na versão da Amber porque eu estava contando. E eu fiquei muito feliz por ter sido reconhecido nessa questão, que eu acho que é importante. A gente precisa ser imparcial para chegar na verdade. A omissão de fatos, ela não prejudica ninguém, ela apenas esclarece. E eu acho que, no geral, esse caso convida muitos a fazer uma reflexão, porque muitas pessoas com público e alcance tinham a oportunidade para comentar sobre esse caso, e muitos também se recusaram porque não pega bem para a agenda ou para esse complô coletivo da mídia e afins. Já no final, quando sobrou algum tempo, eu pesquisei, eu fui assistindo alguns vídeos no YouTube para ouvir opiniões das pessoas, para ver como o caso estava repercutindo, e eu vi que alguns criadores que não estavam cobrindo o julgamento, mas expressaram uma recapitulação resumida dos eventos, expressaram uma opinião. Só que dessa vez, pelo fato da vítima ser um homem, eu presenciei essas pessoas abordando o assunto de um jeito que eu nunca vi antes, com neutralidade na opinião. Então eu dei uma olhada em situações anteriores, onde não havia prova nenhuma, só a declaração da mulher, já condenaram o homem sem prova nenhuma. Mas nesse caso aqui, mesmo com muitas evidências, a opinião era completamente neutra. Foi perceptível para mim que muitas pessoas só chegaram a fazer esses comentários rasos sobre o fato, porque esse julgamento tomou proporções gigantescas em todo o mundo. O assunto da violência doméstica masculina não acaba aqui. E o assunto da violência doméstica feminina não foi enterrado debaixo desse caso. Essa história nunca foi sobre derrubar o outro lado ou provar que só homens são vítimas. Essa história veio para esclarecer que qualquer um pode ser uma vítima, incluindo um milionário. O movimento Me Too começou de um jeito, mas hoje se tornou um monstro político. E quem acompanha sabe do que eu estou falando. Infelizmente, houve uma debandada de acusações falsas que destruíram carreiras. Inclusive, eu fui pesquisar sobre isso. A organização Time's Up, criada para combater o assédio, que inclusive conta com a presença da Reese Witherspoon, da Amy Schumer, da Brie Larson e outras personalidades em seu conselho, gastou a maior parte de suas doações em salários executivos e apenas uma fração em custos legais para ajudar as vítimas.
E isso tudo está exposto nos registros públicos. A organização, que é composta pela Time's Up Foundation e Time's Up Now, arrecadou 3.770.000 dólares em 2018, no seu ano de fundação. E ela gastou 1.407.000 em salários e apenas 312.000 dólares defendendo pessoas que sofreram assédio. Sabe o que aconteceu com a outra parte do dinheiro? Foi gasto em conferências luxuosas e elegantes em hotéis caríssimos dos Estados Unidos. Não é de hoje que essas organizações só servem para arrecadar dinheiro e servir como instrumento político. Mas ajudar como se propõem, eles não fazem. Nem sempre vítimas têm cara de vítimas, nem sempre agressores têm cara de agressores. Amber Heard é uma mulher muito bonita e, a princípio, você nem consegue acreditar em tudo que ela foi capaz de fazer. Mas ela fez. Tanto homens quanto mulheres têm vantagens e desvantagens que o outro lado não possui. Esse caso não é um revés para as mulheres, é uma vitória para as verdadeiras vítimas. O veredito não é um retrocesso, é um passo à frente. É um sinal de que não importa seu gênero ou sexo, você não pode acusar falsamente alguém de algo que não fez. A primeira testemunha foi empossada em 12 de abril e de lá para cá, 23 dias de depoimentos, um dia de alegações finais e, claro, o veredito. Isso tudo está aqui no canal, em 10 episódios. E eu agradeço o voto de confiança, o apoio, os comentários, o incentivo e a gentileza. Foram várias noites sem dormir, inclusive noites seguidas, mas eu não me arrependo de nenhuma delas. Conheci pessoas maravilhosas e incríveis através desse caso, pessoas que chegaram nesse canal, e eu fico muito feliz por isso. E eu também fiz o que nunca imaginei fazer, cobrir um julgamento. E eu vi o que nunca imaginei ver, uma unidade absoluta em apoio à vítima e contra a agressora. Foi um trabalho totalmente inesperado, mas muito gratificante. E é maravilhoso saber que eu fiz parte disso. Eu sou Gustavo Negreiros e foi uma honra. Então, pessoal, esse episódio ele sela definitivamente o julgamento, mas não significa que acabou, pelo menos teremos mais 3 episódios dando continuidade em tudo que já está acontecendo. Vocês se preparem com o episódio que vai sair contando o que a Elaine andou aprontando depois do veredito. Eu vou fazer o possível para que esses episódios saiam logo nessa semana. E a biografia da Amber vai sair depois desse, é prioridade. E aí, se vocês quiserem, eu posso fazer uma biografia do Johnny Depp também. E você que chegou aqui exclusivamente por causa do julgamento, te convido a dar uma chance e conhecer as outras atrações aqui do canal. Eu sei que tem pessoas que nunca ouviram falar desse nicho, o True Crime, onde casos criminais são relatados. Mas as histórias aqui são muito legais, são fantásticas e elas também não focam apenas no True Crime. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Você pode adquirir pelo meu site, o livro é enviado para qualquer lugar do Brasil e do mundo também. Você ganha autografado se quiser, marcadores, um pôster exclusivo. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Acredite, esse livro tem mais reviravoltas que o julgamento. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises dos episódios são postadas por lá também. E a gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!